Vamos ler a palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com vocês, que está escrita em Gênesis, capítulo 50, verso 15 ao verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Verso 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Verso 21, portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Olhe para o seu irmão da direita e diga para ele: você não está no lugar de Deus. Agora vire para o outro da direita ou para trás, coloque o dedinho bem perto dele, irmão, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, mas eu vou te dizer uma verdade eterna: você não está no lugar de Deus. Agora, dizer para o outro é fácil. Eu quero que você fale para você mesmo. Diga: eu não estou no lugar de Deus. Diga assim: irmão, eu não estou no lugar de Deus. Essa é uma mensagem tão fácil de pregar que vocês já entenderam toda a mensagem. Recentemente eu ouvi alguém dizer, no meio de uma discussão, eu estava como assistente da discussão, ouvindo assim de longe, e um dos envolvidos disse: se eu tivesse no lugar de Deus, eu faria isso, eu faria aquilo, jamais iria permitir que o fulano de tal fizesse desse jeito. Aí ele finalizou: mas eu não sou Deus. Esse pensamento de querer estar no lugar de Deus, ele é muito antigo. Na verdade, ele foi colocado na cabeça de Eva e depois de Adão, de que eles poderiam ser iguais a Deus e semelhantes a Deus, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz a Bíblia que Eva e o seu companheiro preferiram acreditar em Satanás do que acreditar em Deus, e eles queriam ser igual a Deus, comeram e caíram na armadilha suja de Satanás. Mas essa tentação maligna
de nós queremos assumir a posição no lugar de Deus, seja na nossa vida, seja na vida de um irmão que está do nosso lado, ou da outra pessoa que nós queremos julgar, é uma tentação até os dias de hoje. E observe bem, a nossa vida fracassa quando queremos assumir o controle da nossa vida no lugar do Senhor. Porque todas as vezes que eu confronto a Deus, que eu não faço a vontade de Deus, que eu não sigo a palavra de Deus, que eu não ouço a voz do Espírito Santo, por mais crente que eu seja, por mais antigo que eu seja na igreja, por mais que eu seja religioso por dentro e por fora, quando eu não obedeço a palavra de Deus, quando eu não ouço a voz do Espírito Santo, eu estou tentando assumir o lugar de Deus. Porque eu estou dizendo que a minha vontade, o meu desejo, a minha inteligência é a melhor do que a de Deus. E sabe, queridos, o nosso maior ídolo a ser enfrentado diariamente é o nosso eu. Nós temos muitos ídolos. Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus é um ídolo. Até um pedaço eletrônico como o celular se torna um ídolo. Se eu não consigo nem prestar atenção no culto e nem ouvir a palavra de Deus, porque eu estou dependente do celular, se torna um ídolo, um impedimento na minha vida. Mas o eu, o ego, a egolatria, aquilo que eu acho, que eu penso, é o nosso maior desafio. É o que eu sou. O eu é o maior inimigo a ser derrotado. E quando eu deixo que o ego, que o eu governe a minha vida, eu estou colocando Deus em segundo plano e eu estou assumindo o lugar de Deus na minha vida. Observe que no texto que nós lemos, aprendemos que José, no final da sua vida, ele testemunha, registrado por Moisés, que ele venceu esta tentação de estar no lugar de Deus. E por esta razão, ele teve uma vida vencedora e vitoriosa. O interessante é que depois que tudo se realizou na vida de José, depois que seus irmãos já estavam no Egito, abençoados por ele, depois que eles viveram junto como família no Egito, e Jacó de velhice morreu, seus irmãos, ainda acuados pelas visagens e pelos temores do passado, de tudo que eles fizeram contra José, eles mandam uma embaixada na frente, o vice-rei do Egito, homem poderosíssimo, apesar de ser irmão, um dos mais novos, mas é o mais poderoso da família, tem o poder do Egito na mão, e eles mandam uma embaixada com José dizendo: teu pai, antes de morrer, disse para você perdoar seus irmãos. E diz o texto que depois eles vão lá, se ajoelham, se humilham, e eles dizem: somos teus servos, não te vinga dos teus servos. E então José responde esta frase que quando eu li, cravou no meu coração. E aquilo que eu estou compartilhando com vocês, Deus falou tremendamente no meu coração. Eu chorei. E quando José declara: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Observe que não são os irmãos de José
que vão lá afrontá-lo, dizendo: olha, nos perdoa porque você não está no lugar de Deus. Não, eles apenas pedem, eles se humilham, eles suplicam. E é José que conscientemente, de tudo que ele é, de tudo que ele tem, e é essa consciência que faz ele declarar, dizendo: não tenho medo, eu não estou no lugar de Deus, eu conheço o meu lugar, eu sei quem eu sou, e quem está sentado no trono na minha vida é Deus. Deus está no comando, no controle, não tenho medo. Sabe, queridos, aqui nesse texto eu aprendo algumas verdades. Se eu tenho esta consciência de José, de que eu não estou no lugar de Deus, a primeira verdade que eu aprendo é que eu devo receber a cura divina diariamente para as feridas da minha alma. Se você ler o verso 15, olha que diz o texto: vendo os irmãos de José que seu pai era morto. Permaneça com a Bíblia aberta para você conferir comigo. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Qual era o medo deles? O medo deles aqui era que a alma de José tivesse rancorosa, cheia de ódio, cheia de raiz de amargura, cheia de maledicência. Na cabeça deles, José estava só agindo com hipocrisia para não dar dor ao pai Jacó, que ele amava, respeitava. E eles diziam: morreu o impedimento para que ele faça alguma coisa contra nós. Mas eles estavam enganados. José tinha tudo para ser alguém ferido, amargurado, rancoroso, triste, cheio de ódio, cheio de raiva, uma pessoa revoltada, iracunda. Sofreu desde os 17 anos, quando seus irmãos o invejavam, não respeitaram nem a morte da sua mãe Raquel, criado sem mãe, ao lado das outras mães dos seus irmãos. Por isso ele recebeu uma atenção, um carinho do pai. Mas seus irmãos, em conluio, armaram contra ele, jogaram numa cisterna, o venderam para os ismaelitas, o mandaram para o Egito. Depois fizeram aquela encenação, matando o animal, pegando o sangue, molhando a túnica, que era a razão do símbolo da inveja, e a devolveram cheia de sangue para o pai. E o pai entrou numa depressão profunda por mais de 20 anos, como morto. Quando eles relembram tudo isso, eles dizem: não é possível que José não tenha uma pontinha de raiva de nós, que ele não esteja esperando o momento de ver o papai sepultado, e depois da festa do cortejo do papai, ele vai matar todos nós, porque não é possível que a alma dele esteja sarada. José disse para eles: não tenham medo, porque esse José é o José que, quando ele vai falar com o faraó, ele não tem cara de doido. Quando ele aparece diante de faraó, para mim é uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia. Como é que pode um jovem que saiu da sua terra, passa 13 anos da sua vida sofrendo como escravo, mas quando o faraó o chama, ou alguém o chama e diz: faraó está te chamando, te barbeia, coloca a melhor roupa. E quando o faraó olha para ele, não olha para a roupa, não olha para
a figura humana, porque ele deveria ser um jovem de 30 anos, muito bonito. Não, José olha para Faraó, Faraó olha para ele, e depois de toda a revelação, Faraó faz duas declarações: eu nunca vi uma pessoa tão ajuizada como você, uma pessoa em perfeito juízo, uma pessoa tão sábia, uma pessoa tão cheia de graça, que tem a resposta para nós. Vou te dizer uma coisa: o diabo não te mata quando fura o pneu do teu carro, nem quando tira o teu emprego, nem quando coloca uma bactéria no teu pulmão, e nem quando cria circunstâncias de traição, de falatório, de calúnia. Isso não te destrói. Sabe como é que o diabo destrói a tua vida? É quando você deixa que ele atinja a tua alma, o teu coração, e em vez de você acreditar no Deus que te sara, que te cura, no Jeová Rafá, que restaura a tua alma, e em vez de você ir para os pés do Senhor todo dia, para pedir para que Ele te sare, te liberte, você fica como um cachorro, lambendo as tuas feridas, curtindo as tuas dores, e você fica se tornando uma pessoa irritada, amargurada, maledicente. Mateus capítulo 15, Jesus disse: o que contamina um homem não é o que você come. O que você come entra no teu estômago, daqui a pouco você vai despejar em algum lugar. Mas o que mata é o que está dentro do teu coração. É o ódio, é a ira, é o rancor. Ah, irmãos, a história de José é um negócio extraordinário, porque José testemunhou na própria vida que as feridas são um bom remédio para o orgulho. Quando José diz: vocês me feriram, vocês armaram contra a minha vida, mas isso, em vez de me matar, só me fez lembrar que eu sou homem e que eu tinha que depender de Deus. Diga isso para o seu irmão. Toda vez que alguém te fere, toda vez que alguém tira um pedacinho de você, na verdade, a permissão de Deus está fazendo você lembrar que você não está no lugar de Deus. Porque às vezes você começa a cantar e começa a tufar, você começa a pregar, começa a tufar, você começa a ganhar dinheiro, começa a tufar. Aí você começa a dizer: oh, eu vi os molhos de vocês se rendendo e dobrando o joelho diante dos meus. Eu vi a estrela, o sol e a lua se dobrando diante de mim. É assim que José falava. Aí Deus disse: eu tenho que tratar a alma desse rapaz, porque ele vai governar nações, ele vai alimentar um monte de gente. Eu não posso colocar um monstro megalomaníaco na frente, liderando, achando que pode tudo. Então eu vou dizer uma coisa para você: quanto maior o propósito de Deus, e que Deus vai te exaltar, maior é o processo de Deus para aniquilar o teu eu, e para você depender mais de Deus. Aqui no estado a gente chama do tipiti. Pegar a mandioca, amassar a mandioca, ralar a mandioca, coloca lá no tipiti e estica, 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 para ser amassada e sair só o suco. Mas José olha para eles e diz: não tenho medo, passei pelo processo, e eu não entrei no lugar de Deus. Eu não vou matar vocês, não vou julgar vocês, porque vocês planejaram uma coisa, mas Deus já tinha em mente outra coisa. Levante as suas mãos e adora ao Senhor. Diga: Satanás, demônios do inferno, vocês não podem atingir a minha alma, porque eu estou blindado pelo Senhor. Coloca a tua mão na tua mente, no teu coração, e diga: Senhor, tira da minha mente, tira do meu coração toda seta maligna
de raiva, de ódio, de inveja, de cura. Me sara, Senhor, hoje. Deus não pode te usar tendo um coração ferido. Deus não pode te usar sendo você linguarudo. Deus não pode te usar sendo você uma pessoa invejosa. Deus chega lá, e quando eu chegar lá, Ele me paga. Você não vai chegar lá, porque Deus não vai te colocar lá, porque você não vai ser um assassino de Deus. Deus não te promove para você ferir ninguém, machucar ninguém. Agora, se você passar pelo processo de Deus, você chega lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, a gente ouve o testemunho do apóstolo Paulo. Paulo testemunhou o remédio para o orgulho, igual José. Ele diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Tem gente que prega dizendo que esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, era um demônio, ou espíritos malignos, ou era a doença que Paulo tinha nos olhos. O próprio texto vai dizer que não é nada disso. O próprio texto vai dizer, no verso 9, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Toda vez que você é ferrado, é você se lembrando que você depende de mim, que o teu chamado é meu, que tu estás aí porque eu quero, é eu que estou te levantando. Quem quer ser usado por Deus aqui? Quem quer ser usado para alimentar vidas, ser um José na vida, na família, na tua casa? Te prepara, você vai passar pelo processo. Deus vai te amadurecer. Deus não usa mimiseiro, Deus não usa criança, Deus não usa beçudo, becinho, Deus não usa crente mimado, não. Se você quer ser grande, Deus tem que tornar o teu eu pequenino, 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 dependente dele. Você tem que se diminuir para que Deus cresça na tua vida e Ele possa te usar tremendamente. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pastor, não quero mais dirigir, estou com problemas, estou passando por calúnias. Pastor, não quero mais pregar, porque estou com crises, pessoas estão me caluniando. Não, aí que você tem que pregar. Porque você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai depender mais de Deus. Tenha certeza que o teu ministério será melhor. Não está enxergando direito, a perna está puxando, espinhela caída, está doente. É agora que você vai depender de Deus, para Deus agir na tua vida, trabalhar na tua vida. Vai depender de Deus. Verso 10, por isso, sinto prazer nas fraquezas. Olha só, qual é o espinho na carne que Deus permite na vida de Paulo? Ele diz, aqui, está aqui o espinho na carne. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Levante as suas mãos. Diga, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Diga bem forte. Quando eu sou fraco, aí é o que eu sou forte.
Fraco na caravana dos ismaelitas, mas forte em Deus, porque os anjos estavam com José. Fraco na casa de Potifar, mas a glória de Deus estava com José. Aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Na prisão, fraco, mas daqui a pouco a presença de Deus na vida de José. Se eu não estou no lugar de Deus, segundo lugar, você precisa ter uma consciência correta sobre você mesmo. Verso 18, diz o texto do capítulo 50 de Gênesis: depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Escute bem, José era importante, rico, contudo ele declara: eu não estou no lugar de Deus. Todos os sonhos de grandeza, de revelação dada por Deus a ele na adolescência, e o que o levaram ele a ser invejado dos seus irmãos, todos os sonhos se cumpriram. Até o sonho que o próprio Jacó achou que era o mais absurdo, quando ele teve o segundo sonho, que ele disse que ele viu a lua e o sol e as estrelas se ajoelhando diante dele. O próprio Jacó ficou assustado e disse: vem cá, você está dizendo que até eu e a tua mãe vamos nos dobrar diante de ti? Tudo se cumpriu. José foi erguido, se colocou foi promovido a vice-regente. Depois de Faraó, ele mandava em tudo. Durante os 7 anos de fartura, diz a Bíblia que ele comandou toda a agricultura. A sabedoria de Deus fez com que José orientasse a construções de depósitos, onde se guardassem o maior número de grãos, de trigo, de cevada, de todas as agriculturas e sementes da época. No período das 7 espigas gordas e das 7 vacas gordas, e no período das 7 vacas magras e das 7 espigas mirradas, que representavam os 7 anos de fome, diz a Bíblia que José, ele conquistou todas as riquezas do Egito, das outras nações, porque através da sabedoria e do conhecimento que Deus deu a ele, ele preparou o maior plano mundial para superar aquela fome, aquela crise de todas as nações. Ele não só foi a solução de Deus para a sua família, não só para o Egito, mas ele foi a solução da fome para todas as nações daquela região. E diz a Bíblia que todos iam ao Egito bater continência a Faraó por causa de José. Ele casou no Egito, teve uma esposa, filhos. Não precisa dizer que ele tinha toda a riqueza. Era um homem rico. Não sei se Faraó dava comissão para ele, não sei se Faraó deu uma terra a mais para ele, mas a gente pode supor que José, ele não só abençoa, mas ele se torna parte da bênção. E diante de toda aquela riqueza, não há outra atitude para os seus irmãos, a não ser chegarem diante dele, se prostrarem, beijarem os pés dele. E ali, ele era o vice-rei, não era apenas o irmão. Mas José diz: não tenho medo, essa riqueza não subiu para minha cabeça. Eu sou o mesmo irmão de vocês, eu sou o mesmo José, filho do pai Jacó. Eu sou o mesmo José que é
herdeiro da promessa de Jacó, de Isaac e de Abraão. Não tenho medo, eu não sou egípcio, essa riqueza não entrou na minha cabeça, eu não estou no lugar de Deus. Oh, que coisa linda, irmão! Diferente de alguém que sai do Fiat Uno 147, já passa uma porcariazinha de um Onix, já vai jogando lama nos irmãos, não vai mais evangelizar, já coloca um palitozinho brilhoso, já acha que não pode mais ir naquela congregação mais humilde, já quer enfrentar o pastor com seu dízimo, já quer dizer o que tem que fazer, já fica humilhando o seu dirigente que tem menos capacidade do que ele, só porque pegou um título lá, títulozinho superior. José diz: eu sou consciente de quem eu sou, eu conheço o meu lugar. Coloque a mão assim no seu coração, diga assim: Deus, será que eu estou preparado para subir tão alto como José? Será que se eu subir na carruagem de Faraó vai me mudar? Será que eu consigo andar num carro de luxo, entrar num apartamento? Será que se tu me der uma fazenda, eu já vou achar que eu sou Deus, que eu posso arrogar para mim alguma coisa? Senhor, será que tu podes aumentar o meu salário sem que esse salário me aumente para algum outro lugar, para outro espaço? Ah, irmãos, quanta tristeza eu vejo de famílias aqui na nossa igreja, famílias que são deixadas para trás, porque quando o cara tinha um saláriozinho, cuidava da esposa, dos filhos, foi promovido, ganhou um pouco mais, deixou a esposa aqui, já foi para outro lugar. José diz: eu não estou no lugar de Deus. E nesta mesma visão de José vai Davi. Se você ler Salmo capítulo 16, Davi disse assim: digo ao Senhor, Davi, o rei Davi, o rico Davi, o guerreiro Davi, o homem que conquistou tudo que podia ser conquistado na sua época. Davi diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e o cálice, tu sustentas a minha sorte. Verso 6, o salmista diz: as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança é o Senhor. Você pode dizer isso? Levante as suas mãos. Você pode dizer como Jó, ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se você mudou quando ganhou a casa, e se você mudou quando perdeu a casa, significa que a tua herança não era o Senhor. Se você mudou quando comprou o carro novo, e se você mudou quando perdeu o carro, significa que o carro e a tua vida não pertencem ao Senhor. No final da vida, quando Deus disse a Davi que ele não iria construir o tabernáculo, porque ele tinha derramado muito sangue, Davi disse: eu não posso construir, porque o Senhor me proibiu, mas a missão vai ficar para Salomão. Mas Davi disse: mas eu vou deixar todo o material, toda a joia, toda a prata, todo o ouro, toda a minha riqueza particular, eu vou deixar para herança, para a construção do templo do Senhor. E quando você lê 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10 e o verso 14, Davi, ele declarou assim: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu, tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o poder,
a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo o que há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas como chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há poder e a força. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas a ti? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Diga: Senhor, tudo é teu, eu sou teu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo pertence a ti. Não importa quão importante ou quão grande você é, ou quantas riquezas você acumulou, tudo pertence a Deus. Não deixe o orgulho dominar o seu coração. Você nunca estará no lugar de Deus. A tua riqueza sempre será menor do que a de Deus. A tua inteligência sempre será menor do que a de Deus. O teu conhecimento sempre será menor do que o de Deus. No máximo, você é um mordomo, um operário de Deus aqui na terra. Quando José diz para os seus irmãos: não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus, ele está dizendo para nós: perdoe os seus adversários e seus inimigos. Versos 16 e 17, eles contam toda uma história. Por isso mandaram dizer a José: seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Porque José chorou? Porque José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos, mas José já tinha perdoado. O que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é você não lembrar de nada do que aconteceu, não. Perdoar é você tirar da tua mão aquela dívida e transferir para Deus. Não perdoar é você querer receber a dívida. Mas a falta do perdão é uma moeda podre, porque você não tem como receber, ninguém vai te pagar. E quando eles dizem a José: nos perdoa, José está dizendo: eu não estou no lugar de Deus. Quem vai trabalhar nessa questão é Deus. Quem vai agir na vida de vocês é Deus. Tudo o que aconteceu na minha vida foi condução de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. E quando José diz isso, ele está concordando com Paulo em Romanos capítulo 12, verso 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando você, como José diz: eu não estou no lugar de Deus, eu vou perdoá-los, eu vou amá-los, você está dizendo que quem é o juiz, quem julga a causa, é Deus. Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Se você mexer comigo, você não está mexendo comigo, você está mexendo com você, está mexendo com o propósito de Deus. Quem mexe com você está mexendo com os sonhos de Deus que tem para ser realizados aqui na terra. Então fale para você mesmo, diga assim: Senhor, tira do meu coração todo ódio, toda inveja. Dá vontade de torcer o pescoço de alguém, como se torce pescoço de galinha, né, para preparar aquele cozido. Dá vontade, dá vontade? Dá vontade. A carne se manifesta, e aí o eu, o ego, o sangue sobe, e o inimigo diz: vai lá, dá uma paulada, arrebenta com esse cara, tu pode, tu é juiz agora, tu é bem empregado, passa por cima dele. Te lembra como ele te humilhou? Te lembra quando ele dizia que tu não podia? Agora ele está na tua porta pedindo comida. É a hora da tua vingança. Quando a carne se manifesta, o ódio, a ira, e você deixa que isso domine o teu coração, e é por isso que a Bíblia diz: não deixe que a ira amanheça para o outro dia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Como é que a gente ira sem pecar? A ira como aquela atitude que Deus nos deu, porque você também não é um banana que não toma atitude, que não reage diante da circunstância difícil, mas você conhece o seu limite, onde você não pode ofender, não pode matar, onde você não vai agir de maneira imprudente, porque você sabe que tudo que Deus te deu não é para você usar em mérito próprio. Tudo que Deus te deu é para que você haja de acordo com o sonho e o propósito que Deus colocou na tua vida. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Olha o que Jesus fala para nós, muito difícil. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Deus está dizendo: tu está vindo com ódio, tu está vindo com raiva, tu estás no meu lugar, e se tu és Deus, eu sou Deus maior, eu não aceito a tua oferta. Tu queres que eu aceite a tua oferta? Então você tem que deixar que eu seja o Senhor na tua vida. Então você tem que tirar o ódio, tem que tirar a raiva, e eu tenho que ser o primeiro lugar na tua vida. Número 4. Quando José diz: eu não estou no lugar de Deus, não tenho medo, José está dizendo: creiam no propósito de Deus para a sua vida, ainda que tudo pareça perdido. Irmãos, a gente tem que ler o verso 20 do capítulo 50 várias vezes. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Diga assim: Deus tem um propósito para a minha vida, e ainda que o inferno se levante contra mim, com todas as estratégias para me deter, para parar tudo aquilo que Deus planejou para mim, não vai dar certo, porque o que permanece é o propósito de Deus. É muito fácil falar no propósito de Deus quando tudo está dando certo,
Quando Deus diz para você que você vai chegar lá, que você vai ser uma bênção, e você tem uma família perfeita que cuida de você, e parece que todos os passos estão sendo como uma sequência atrás da outra, e tudo está se encaminhando. Mas pegue a história de José, é uma tragédia. Uma tragédia. Dos 17 até os 30 anos, quando Deus cumpre o propósito na vida dele, é só tragédia. Tragédia na família, quando é vendido pelos seus irmãos. Tragédia quando parece que as coisas iam melhorar na casa de Potifar, e ele é traído pela própria senhora da casa, que tentá-lo e levá-lo para a cobiça sexual, e ele corre, é acusado de adultério, vai para a prisão. Na prisão ele interpreta os sonhos para o padeiro mor e para o copeiro, e ainda pede: lembra de mim. O copeiro é promovido, padeiro é enforcado, e diz a Bíblia: e ele esqueceu de José. 13 anos de cadeia, 13 anos de prisão, dos 17 aos 30. Nem o melhor profeta, se tivesse um no Egito, profetizaria algo bom para a vida de José. Mas eu quero profetizar para você. Propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que eu acho lindo é que José, ele teve 2 filhos. Um se chamou Manassés e outro se chamou Efraim. Por que ele deu ao filho primogênito Manassés? Porque ele disse: Deus me fez esquecer de toda a luta da casa de meu pai, de todo o sofrimento. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te dar um Manassés. Deus vai levantar com a cabeça. Deus vai transformar em vitória todo o mal que o diabo planejou contra a tua vida. Você vai olhar para toda essa história que aconteceu, você vai ver as cicatrizes, mas você não vai sentir mais dores, porque Deus vai te abençoar e Deus vai te dar a vitória completa. E ele deu o nome de outro, Efraim. O que significa Efraim? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aonde eu fui vendido para ser escravo, ali foi o lugar onde Deus me levantou. E diga: Deus vai me dar o meu Efraim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero profetizar: chegou a hora da vitória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não estou no lugar de Deus, e porque eu não estou no lugar de Deus, eu quero viver os propósitos de Deus, não os meus propósitos. Eu quero viver os sonhos de Deus, não os meus sonhos. Eu quero orar por vocês. Deus colocou no meu coração a orar por você que tem certeza que você não quer assumir o lugar de Deus na sua vida.
E talvez você diga: Senhor, eu não estou entendendo nada como José, mas eu vou crer e vou continuar crendo na tua vitória na minha vida. Eu quero orar por você. Talvez você esteja no início da jornada como José. Talvez você já esteja há 13 anos sofrendo como José. Talvez você já esteja curtindo a onda da bênção. E talvez você estivesse se tornando orgulhoso. E Deus te permitiu ouvir essa mensagem dizendo: cuidado, tu não está no lugar de Deus, meu filho. Volta, te humilha, te prostra, te lembra quem eras, te lembra o que eu quero fazer na tua vida e através de você. Clame ao Senhor, clame a Deus, chore diante dos pés do Senhor. Espírito Santo de Deus, assim como José, nós estamos na tua presença, Senhor. Tu és o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah, meu Deus, mata o nosso eu, mata o nosso ego, a nossa egolatria, e nos dá essa consciência de dependência de Ti, Senhor. Nos ensina a nos prostrar diante de Ti e crer no Teu chamado. E sara-nos, Senhor. Se alguém ferido, se alguém sangrando por dentro, se alguém aqui, Senhor, que está com o coração cheio de ódio, de raiva, rancor, raiz de amargura, cura agora, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem um plano grande para a vida do teu filho. O Senhor tem um propósito. Mas para que esse milagre aconteça, o coração tem que estar sarado, Senhor. Espreme, meu Deus, toda esta doença, todo esse mal que está trazendo o mal para a sua vida e para a sua família. Sara agora, Senhor, sara agora. Traz a verdadeira cura agora, meu Pai. Tira essa hipocrisia, tira essa vida irritada, tira essa vida abatida, de depressão, tira essa melancolia, Senhor. Senhor, nós liberamos perdão agora, Senhor. Nós liberamos perdão agora, Senhor. Embora a pessoa não esteja aqui, mas a pessoa que está presa no coração dela, que a machucou, que a feriu, dá graça ao teu filho para perdoar agora. E na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai procurar essa pessoa e vai te dizer, eu te perdoo porque não estou no lugar de Deus. Senhor, eu profetizo que os teus propósitos são maiores na vida do teu filho do que toda a armação de Satanás. E tudo que o diabo planejou de ruim na sua vida pessoal, na sua vida familiar, ou em qualquer área da sua vida, Senhor, o Senhor está colocando em ordem agora. O Senhor está rearrumando de novo, rearrumando esta casa, colocando as coisas no devido lugar, Senhor. Entra, Senhor, assume o senhorio da vida do teu filho, assume o senhorio da sua casa, de tudo que ele tem, Senhor. Que saiam os demônios, que toda a hoste do inferno bata em retirada agora, porque tu estás assumindo lugar em primeiro lugar nesta vida, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos prostramos a Ti, Senhor. Nós te amamos, meu Pai. Em nome de Jesus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus.
desde agora e para sempre. Amém.